Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira. Nós estamos juntos aqui para falar sobre um tema sempre muito importante nesse processo de se parecer cada dia mais com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre criação de filhos, como é que a gente pode criar filhos que se pareçam mais com Jesus. E eu tenho certeza que você vai ser assim, provocado, esticado, exortado, edificado aqui nesse tempo, nesse papo aqui. Então, eu quero muito que você participe. Só te falar um negócio antes da gente começar a nossa conversa aqui. Olha o que chegou aqui. Uns moletom aqui do Dizascope. Será que eu consigo mostrar atrás, Pedro? Olha. Então você pode pedir o seu aí, tá lá, tem camiseta, tem moletom, chegou várias coisas aqui do Dizascope para você lembrar o tempo inteiro aí que você é uma cópia de Jesus. Vou deixar o link aqui, você entra na loja do Dizascope, você pede, você vai estar ajudando toda a galera que trabalha aqui por trás das câmeras, fazendo esse conteúdo chegar no Brasil inteiro, ou onde alguém fala português, nós estamos chegando aí. Vambora? Podcast de hoje, Copiando Jesus. Clésio Pena. Exatamente. Clésio Pena. Ontem nós estávamos na live, né, Pedro? E aí a gente falou assim, tava acabando, era a última, a gente fez 4, tá acabando, que pena. Aí alguém escreveu lá, pena não, é a galinha inteira. Falei, meu Deus, muito ruim. Obrigado por você estar aqui. Imagine. Pra gente falar sobre esse assunto tão importante. Gratidão toda minha. Obrigado pelo convite, pela honra. Esse tema é Criando Filhos. O Clésio até escreveu um livro, no caminho aqui a gente pode falar um pouco mais sobre isso, Criando Filhos para a Excelência. Mas esse tema, ele é muito importante, muito caro, muito fundamental nas Escrituras, tanto que essa relação pai e filho, né, da paternidade, filho, foi o que ele escolheu para ilustrar, né, o que é a nossa relação com ele, né? Exatamente. E algo que sempre me deu muito temor, logo que lá no início da minha paternidade, né, dos meus filhos, a Luísa hoje tem 13 anos, né? Então logo no início, uma mensagem que me gerou muito temor é compreender que a ideia inicial que os meus filhos têm de Deus está ligado à ideia que eles têm de mim. Quando eu comecei a perceber os meus filhos olhando assim para mim, né, é quase como olhando para um Deus, né? E aquela ideia de um dia, eles vão chegar lá na escola dominical, lá na igreja, e vão falar pra ele, ó, Deus é pai. E na hora eles vão puxar quem eu sou para eles, né? Isso me gerou muito temor, né? Qual a importância da gente falar sobre paternidade para essa galera que tá aqui com a gente? Central. Eu tenho uma teologia, ou heresia, entenda como quiser. Vamos decidir agora. Que a maior característica de Deus é pai. É criador, soberano, dono, tudo, mas ele é pai. E Jesus veio e disse, eu vim para mostrar o pai. Efésios 3 fala de qual toda a família leva o nome. Então nós somos de Jesus, então o nosso sobrenome seria, nós somos dele, do pai. Então você está dizendo o filho olhando a grandeza do pai, toda a solução que vem do pai, e isso deveria realmente ser uma cópia do pai. Então toda essa grandeza que vem do pai, e o inimigo tem trabalhado há séculos para tirar essa imagem de pai do pai. Então haja visto que no Brasil, por exemplo, se você pegar metade dos homens hoje, com 30, 50, 70 anos, qual a sua imagem do pai? Metade possivelmente não terá bons relatos, porque essa imagem foi destruída, foi retirada, exatamente para tirarmos essa visualização. E eu digo lá em casa, e digo às vezes até em algumas pregações, que quando o meu filho me chama de pai, quase que é uma idolatria, é uma usurpação daquela maior característica que é de Deus. Meu Deus. Quase que eu tinha que dizer, não. Calma, não use essa pai palavra. Pai não, pai é só com ele. Eu sou aqui temporariamente um facilitador para que você conheça o pai. Uau. Então a minha tarefa principal de pai é mostrar o pai. Hombridade e paternidade são sinônimos também aqui na minha teologia, né? Então, o bom desempenhar da hombridade deve ser relacionado com o bom desempenhar da
paternidade. É o tamanho da responsabilidade que o Senhor confiou a nós, né? E não só o pai e a mãe, né? Porque até eu vi alguém falando sobre essa palavra paternidade, está ligado, né? Realmente a esses dois, né? Exercendo essa autoridade sobre as crianças. Então, essa unidade do pai e da mãe forma essa paternidade. Exatamente. Isso é muito forte. Agora, só pra galera conhecer, quantos filhos você tem? 3, lindos, maravilhosos. O nome da sua esposa e dos seus filhos? Minha esposa se chama Rosiede. Os meus filhos se chamam Davi, Jonatas e Beatriz. Olha só, que demais. E qual a idade deles? 24, 24 e 21. São gêmeos? Gêmeos. Legal. Tem um casal de gêmeos. Jonatas se forma em medicina na Davi Unicamp Jonatas, no fim do ano. Os melhores amigos aí. O Davi, piloto da Força Aérea, fez anteontem o seu primeiro voo solo. Uau, que demais. Beatriz se formou em advocacia, uma excelente aluna, passou no OAB, trabalhando em 2 escritórios, jogou tudo pro ar, foi ser missionário num país de origem muçulmana. Então esses 3 missionários aí, um na Força Aérea, um na medicina agora e um... tá lá, você falou que tá... Aonde que ela tá? Tá num país de origem muçulmana. Tá, um país de origem. Já entendi. Do Oriente Médio. Muito bom, que alegria, que demais. São as flechas lançadas aí, Flechas né? lançadas. Fésio, qual foi... Eu quero começar com essa pergunta, e você puxa para onde você sentiu o Espírito Santo te guiando, mas qual foi a decisão mais importante ou a lição mais importante que você colocou em prática, que você acredita que mudou o destino da sua casa e dos seus filhos? A resposta é longa, mas vamos lá. Eu tinha um trabalho numa indústria, numa multinacional farmacêutica, eu sou formado em farmácia, trabalhei lá durante quase 10 anos. Quando os gêmeos nasceram, e aí me veio uma frase que eu tinha na minha mente lá do seu John Walker, de criar filhos apaixonados por Jesus e filhos longe do consumismo e capitalismo americano. Ok. Chegaram as 2 crianças na minha casa, não veio de cegonha não, nasceram lá, né? E aí a pergunta é, quem é que vai criar esses filhos para Deus? Então eu não queria criar filhos religiosos, crentes, bons cidadãos. Queria criar filhos radicais. E trabalhando numa multinacional, eu não teria tempo suficiente para aquilo. Decidi sair do trabalho. Saí do trabalho, minha esposa saiu do trabalho e fomos criar esses filhos para Jesus. Tempo depois eu me arrependi dessa decisão por conta de uma instabilidade circunstancial, financeira, medos. Fiz outra entrevista numa outra indústria, o cara, beleza, vou te contratar. Eu falei, mas eu não posso voltar para aquela vida, eu tenho um objetivo. Então eu acho que essa decisão foi a mais importante na decisão de criar os filhos para Jesus. E sempre vem uma decisão dessa. Só para explicar, eu não sou exemplo de fé. Eu estou contando 2 momentos de fé da minha vida, depois nunca mais eu tive. Sempre oscilante, sabe? Sempre vacilante, mas aquilo, Deus honrou o posicionamento, né? A gente tem uma vida razoavelmente tranquila, mas o resultado no coração deles foi maravilhoso. Certa data, quando estávamos orando pela nossa filha ir embora, juntamos alguns jovens para orar por ela, profetizar sobre a sua vida. O meu filho mais novo foi abençoá-la e ele disse, nossa família não é normal. E a nossa irmã sabe que nós não fomos feitos, desenvolvidos, criados para sermos normais. Então ela está indo para um país desse, muito, muito esperado, muito normal, dentro daquilo que estava sendo construído. Então eu acho que essa foi a maior decisão de abrir mão de uma possível carreira, de um salário, de uma vida material, para dedicar tempo, exclusividade, para que os filhos fossem de Deus. Melhor decisão, viu, Douglas? Cara, engraçado que essa semana eu vi um podcast até, eu mandei pro Pedro, e o cara fala assim que, uma parábola, né? Um pescador, ele tava pescando, e aí ele pescou 2 peixes, tava no barco, ele pescou 2 peixes, ele voltou pra praia, né? E aí um peixe, ele pagou o aluguel do barco, né? E o outro peixe, então ele foi lá e passou a tarde com a família dele na praia, comeram o peixe, ficaram lá de boa. E um amigo chegou e falou, cara, você é um pescador incrível. Vamos fazer o seguinte, amanhã vamos alugar e vamos pegar
4 peixes. Vamos dar mais tempo. Você pega 4 peixes, aí a gente volta e com esses outros a gente aluga mais 2, 3 barcos, coloca uns caras para já fazer com a gente, e aí esses caras vão pegar um tanto e a gente vai aumentando a frota até que a gente consiga pegar aí uns 100 peixes por dia. Aí ele falou, mas e aí? Ele falou, aí você vai ter mais tempo para ficar com sua família, né? Aí ele diz... Você vai construir um grande império e você vai poder tirar férias aqui e ficar 2 semanas com a família. Exato. Então a conta, no fim da parada, não bate daquilo que a gente está planejando, sonhando e fazendo, né? Exatamente. Então essa questão tem que ser prioridade. E Deus me deu essas vidas. É um presente, todo mundo se alegra quando os filhos nascem, mas eu tenho que devolvê-los. Como estou devolvendo? Apaixonados por Jesus ou bom cidadão? Não quero um bom cidadão, eu quero filhos radicais para Deus. E é o que Deus está esperando. E se a gente estudar o Primeiro Testamento, várias e várias vezes, Deus colocando esse peso sobre os pais, sobre a família. E a igreja moderna, ela competiu com a família. Ela diz, seu pai não te entende? Venha cá que nós te entendemos. Então a igreja cria tensão ao invés de empoderar os pais para que esses tenham confiança, que é uma palavra-chave. Com a confiança dos pais vem a competência. Quando eles falam, quer saber? Nós vamos fazer algo e vamos fazer bem feito. Esses pais ganham coragem e ganham competência vindo de Deus para criar os filhos. Com essa falta de confiança, está sempre, será que isso é certo? Faz isso, faz aquilo. E é tudo que você tem visto hoje. Pais cristãos. Numa incerteza do que faz ou não faz, ideias mundanas vindo dentro da cabeça deles e da igreja, do que é, do que não é, de vários assuntos. Mas voltando lá atrás, essa responsabilidade sempre foi do pai. E eu digo para pastores, seu maior ministério é a sua casa. Quantos pastores, você, Douglas, conhece, que perderam a família de tanto zelo pela igreja. Sim. Porque na ideia dele é isso que precisa fazer, zelo, é de Deus, então ele gasta tempo. Ele tira dinheiro da família para comprar uma cadeira nova, um microfone novo, e Brasil afora, em tantas cidades, igrejas pequenas. E hoje essa Quantos pessoa... testemunhos a gente ouviu disso? Infelizmente. Então, a batalha é anterior a essa. Primeiro, cuide da sua casa. E Paulo fala disso lá na frente. Como é que você quer cuidar da casa de Deus, sendo que a sua casa não está bem? Então, pai, mãe que me ouve nesse dia, volte sua atenção. Crie primeiro os seus filhos para Deus, depois as demais coisas. Sim, e até hoje você está viajando, ministrando para casais, famílias, paternidade. Agora você tem falado bastante com homens, né? Você me falou que está escrevendo um livro sobre. E é esse novo momento, né? Seus 3 filhos, flechas lançadas. E você tem agora décadas pela frente de poder talvez ser um pouco mais intenso nesse trabalho ministerial, mas porque um trabalho já foi feito, né? Foi feito, exatamente. Então a base está lá. Esses filhos foram criados. Não tem como fugir. Essa é minha responsabilidade. Não era sua, não era do pastor, não era do avô. Minha responsabilidade. E como é que isso entrou, esse valor se tornou algo tão forte no seu coração? Porque o que eu percebo? Que aqui a gente está falando de um problema, hoje em dia, de prioridades, de valores. Pronto. Né? As pessoas podem até falar, família é a minha prioridade, mas meu pai tem uma frase, né? A família é o meu maior patrimônio, mas quando você vai para a prática da sua agenda, da aplicação do seu dinheiro, não é isso que está falando a sua prática. Agora, então o trabalho virou uma prioridade, né? Porque se você está lá com seus filhos, lá assistindo um filme, sei lá, você está brincando com eles, e liga e tem um negócio do trabalho, você fala, opa, peraí, gente, eu vou ter que sair e tal, o negócio do trabalho. Entendeu? Mas, às vezes, o contrário não é verdadeiro, né? E a gente não deixa o negócio do trabalho para ir lá com os filhos. Então, ali vai falando da gente das prioridades, ou isso pode ser um exemplo ministerial também. Como é que isso entrou no seu coração de você teve isso muito claro na sua família de origem? Como é que é? Bom, isso começou exatamente com a família de missionários americanos, família do Walker. Quando eu era solteiro, tinha 20 anos de idade, eu já morava em São Paulo, mas voltava muito para Rubiataba visitar meus pais. E eu passava as tardes com o seu John Walker. Ele estava lá e eu também.
E eu só tenho a carinha de bobo, mas eu ia lá aprender. Uhum. Posso passar a semana aqui? Claro, toda tarde eu ia lá. E eu lembro dessa pergunta para ele. Por que o senhor veio dos Estados Unidos, Los Angeles, para Goiás? Para quem não sabe, John Walker, ele veio com toda a família dele lá dos Estados Unidos e mudou para o Brasil, para Goiás. E aí a resposta dele: eu vim para o Brasil por 2 motivos. Criar meus filhos longe do consumismo e capitalismo americano e criar filhos apaixonados por Jesus. Uhum. Então, ele errou em muitas áreas? Errou. Uhum. Errou, inclusive com os filhos. Agora, os 6 filhos são apaixonados por Jesus e não são movidos pelo capitalismo. Então, eu só passei o filme, eu falei... E eu conhecia todos. Entendi. Com os homens, eu tinha contato com os 5 homens. Uhum. Falei, eles são apaixonados por Jesus. E na minha ideia foi, ele se dedicou tempo, mudou de uma nação para outra, gastou tempo com os filhos por esse objetivo. Quando eu tiver filhos, eu farei o mesmo. E na minha ideia teve que ele conseguiu isso porque ele fazia culto doméstico todo dia. Ok. Todo dia. E aí eu falei, eu farei também. Então, meus filhos nasceram, a minha esposa também apaixonada por isso, então acho que Deus deu um empurrão, uma graça, talvez né, um peso maior, e nós decidimos criar os nossos filhos para Jesus. Até aqui, né, tirando a modéstia de lado, eu posso dizer que o Senhor nos ajudou e muito valeu a pena. Então nós temos exemplos e mais exemplos do que Deus construiu na vida deles nesse período. E o que eu tenho esparramado por aí é para tentar despertar os pais, que o período é muito pequeno. É curto, né? É muito curto. Se você pegar firme com seus filhos... Limites apertados. Mas deixa só, antes de você entrar nos limites, culto doméstico. Quando alguém ouve culto doméstico, só sempre lembra do culto no domingo que ele participou. Ele pensa que tipo de salva que ele vai usar na sala dele. Exatamente. Qual é o horário do dízimo, do louvor, né, dos avisos. Então, o culto, quando a gente fala culto, a pessoa já se remete ao culto que ele participou no domingo. Como que é a estrutura de um culto doméstico, de tal forma que era feito todo dia? E quanto tempo isso durava? Como é que vocês faziam? Boa. Não tinha um horário fixo, porque aquilo ia depender um pouco das agendas também deles, quando pequenos, né, se tinha isso ou aquilo. Às vezes era o dia todo. Porque se você lê o Primeiro Testamento, não tinha culto doméstico. Era a vida. Era a vida. Abraão chegava num lugar... Ensina andando, ensina sentado, ao dormir, Exatamente. Ao levantar. Primeira coisa que ele fazia, um altar. Depois ele armava a tenda. Ele edificava o altar, armava a tenda. Então era mais tempo no altar. E a tenda era algo provisório. Quando Deus falava, Abraão, sai daí, vai para lá, ele chutava o pau da barraca, jogava a barraca nas costas e foi embora. Chegando lá, ele, de novo, edificava o altar. Então esse culto doméstico, ele não é um detalhe da vida. Ele não é para preencher, ele não é para cumprir uma regra religiosa. É para que o meu filho ame a Deus. Então, quanto tempo, como que vai ser? Eu estou empenhado que o meu filho ame a Deus. Se eu vou tirar ofertas aqui dentro da minha sala, isso... É claro que não se deve. Então não é aquele modelo, aquele retrato de domingo, né? Não preciso pôr gravata. Eu tenho cenas e mais cenas da nossa casa. Eu posso até depois contar um exemplo não muito positivo da nossa conversa no culto doméstico. Eu estava na rede. Eu e meu filho na rede. A minha esposa e a filha na cadeira, lá do jardim de casa. O meu filho sentado numa pedra. E a gente lendo as parábolas de Jesus. E aquilo era interiorizado. Então eles sabiam que a nossa vida era para Deus. O detalhe lá era, se sobrar tempo, a gente pode ver alguma coisa aqui na tela. Se sobrar tempo... Os meus filhos estavam no 2º grau do colégio. Eu fui na diretora. Falei, minha querida, os meus filhos são matriculados na turma da manhã, mas você está botando agendas aí à tarde, aula de física, aula de inglês, aula de matemática. Está atrapalhando meu culto doméstico. Falei para ela, não, mas é que isso... Eu falei, ok, nós vamos matar algumas aulas, porque nós vamos continuar com o culto doméstico. Então, não é culto doméstico, é introduzir Deus.
Na verdade, eu situado, poderia né? dizer a construção de um altar no coração deles. Muito bom. E o que a gente ficava inserindo, você é de Deus, você é de Deus. Você não existe para ser um grande executivo, um grande milionário, um grande isso, um grande empresário. Pode ser, Se for o que Deus quer. mas o coração primeiro é dele. Meu filho, quando tinha 16 anos, o mais velho, eu fui ministrar no encontro de homens e voltando, ele estava comigo, ele foi ministrar também. Ele estava sentado atrás, eu e ele no banco de trás. Aí tinha um motorista, tinha um guarda-costas ali, um segurança. E aí os dois conversando lá na frente. Meu filho é engenheiro, mora na Europa e tal. Perguntaram para ele, e você, o que você vai fazer de faculdade? Ele falou, eu não vou fazer faculdade, eu só vou trabalhar para o reino. Porque aquilo foi todo dia. Todo dia, você é do reino, você é do reino, você é do reino. Quando ele disse, não vou fazer faculdade, eu só vou trabalhar no reino, falei, ok, era esse ponto que você tinha que chegar. Agora a próxima fase abra um espaço, quem sabe você pode fazer uma faculdade. Sim. E aí fomos conversar com ele. Tá terminando o curso de medicina agora, Sim. na Unicamp, um grande aluno, um grande Mas garoto. por que está fazendo medicina? Por causa do reino. Por causa do reino. Porque ele falou, eu quero ir embora, ir para nações onde não conhecem Jesus e dar minha vida lá. Falei, se você chegar com um diploma, uma qualificação, você pode ter contatos com pessoas diferentes, que você... Ok, pode ser uma falta de fé minha, se o homem chega lá levantando o defunto, seria melhor do que chegar médico. Exato. Mas ele foi fazer o curso. A minha filha fez advocacia. Antes de completar o curso, ela prestou OAB, já passou na primeira prova, trabalhou 6 meses, recebeu um convite para ir embora. Em 60 dias ela estava indo embora, ela jogou tudo pro ar. Pode ser temporariamente, ela pode voltar tal, mas está lá. Entregou a vida para esse propósito. Isso não é fácil. Não. Isso não custa barato. Isso custa muita coisa. Voltando lá na sua questão da prioridade. É exatamente o que você disse. Não é Deus, a minha família, depois o ministério, depois o trabalho. Isso é na minha mente. No meu dia a dia, eu corro para tudo, menos para estar com os meus filhos. Menos para... A questão não é um projeto com o filho, sabe? Agora eu tenho meia hora com ele. Não, é estar com ele. Eu falei para o meu filho recentemente. Fui levá-lo na Unicamp e ele falando do futuro dele, com os filhos dele, etc. Nenhum deles é casado ainda, né? Não. Um parece que agora já arrumou aí, vai... futuro. Acho que vai se casar, graças a Deus. Mas eu falei pra ele, nenhuma vez que os meus filhos foram no médico, não estavam nos meus braços. Todo joguinho de futebol, eu estava lá. Toda dança de balé, eu estava lá. Toda noite eu estava em casa pra gente brincar de esconde-esconde, pra ler a Bíblia, pra orar, pra falar de Deus. Então tinha um pai o tempo todo presente. Pra brincar, pra estar com eles. Deixa eu contar uma historinha que eu lembrei. Por favor. A gente divulga muito essa questão de gastar tempo com os filhos. Muito tempo. Lá na minha casa a gente tinha o hábito de... Primeira semana do mês a gente desligava tudo. Televisão, computador, na época não tinha WhatsApp, ainda bem. Então a gente deixava tudo, era semana de desintoxicação tecnológica. Era? Muito bom. 0. Mas aí Toda primeira semana do mês. toda primeira semana. Só que aí o pai e a mãe têm que estar ali. É lógico. Porque senão a criança, eles vão se matar. Precisa ter brincadeira, Tem que conversa. substituir por algo, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. A nossa casa tinha muita bagunça. Muito, o tempo todo. Então não era, sabe? Era bagunça, alegria, bagunça. A gente jogava vôlei dentro da sala, para desespero da minha esposa. Pegava uma bola grande lá, e eu e minha filha contra os dois e tal. Muita bagunça. Então na semana sem tela, mais ainda. Tá bom. Saía de madrugada para mostrar o nascer do sol, mostrar a grandeza de Deus. Depois eu quero falar sobre isso. Chegando em Jundiaí, há 10 anos atrás, eu comecei a divulgar isso nos cursos que a gente ministrava, curso da Universidade da Família. E aí nós fomos na escola, e a escola gostou da ideia e lançou isso na escola. 600 alunos, uma semana sem tela. E aquilo foi para muita gente. Contar só uma historinha. Um amigo meu morava no apartamento, 16º andar, um filho só. Ele chegou na casa dele domingo, a esposa e o filho. Ele falou, olha, vamos fazer uma semana
de desintoxicação, computador desligado, televisão desligado. Filho dele de 8 anos. Beleza, vamos. Segunda-feira o que ele fez? Chegou em casa mais cedo do trabalho. Se não fosse a semana, ele não chegaria, mas vou chegar mais cedo. Ele desceu e foi jogar bola, só ele e o garoto na quadra. Não tinha ninguém. Subiu. O menino sentou lá antes, né? Sentou lá na quadra e já começou a falar do coração pro pai. Como é que ele estava. E a alegria do pai estar ali. O garoto quase que chora na frente do pai. Subiram, jantaram, o pai falou, hoje nós vamos fazer um acampamento só dos homens. Nós vamos acampar lá na sala. E ele armou uma barraca na sala de um apartamento, 16º andar. Armou a barraca. Foi dormir ele e o filho debaixo da barraca. O filho dele vira para ele e diz, hoje foi o melhor dia da minha vida. O senhor é o melhor pai do mundo. Ele ouviu 2 frases, Douglas, que ele vai levar para a vida toda, porque ele ficou uma tarde com o filho. E não foi a tarde toda, ele chegou mais cedo. Ao invés de chegar às 19 horas, que é o comum aqui em São Paulo, ele chegou mais cedo, 4 horas, 5 horas, foi jogar bola, foi acampar com o filho na sala. Então não precisa inventar, gastar dinheiro. Foco, eu quero. Porque a boca do seu filho pode estar dizendo que ele quer um PlayStation, que ele quer um iPhone, que ele quer um tênis, que ele quer... Mas a real que a alma dele quer você, né? Quer, exatamente. Se for brincando eu lembro que a gente brincava uma brincadeira aquele, de um monte de pedrinha, você jogava uma pro alto que pegava. Pode ser essa brincadeira. Ele quer você. A gente quer gente, né? Gente, exatamente. A gente quer pessoa, a gente quer relação, a gente quer aliança, né? E uma coisa que me ocorreu enquanto você estava falando, eu até falei pra você que a gente vai lançar um livro aqui sobre a presença de Deus, né? E esse autor fala como a presença, e é interessante esse nome, né? A presença relacional de Deus é o tema central da Bíblia inteira, né? A presença manifesta de Deus. Então, quão importante esse tema? A presença de Deus. Uhum. Então, vamos colocar Deus aqui e tirar Deus e colocar a palavra Pai, né? A presença do Pai é um tema central na Bíblia. E aí, como que eu quero criar um filho que se relaciona com a presença do pai sem a presença do pai? Do pai, né? Do paizinho, né? Do paizinho, da amostra de pai. Exatamente. E tipo assim, quanto mais... Você falou, né? Eu tava no futebol, eu imagino o quanto os seus filhos têm essa noção que o pai é presente. Uhum. O pai tá ali. Exatamente. O pai, eu posso confiar que o meu pai estará e aparece. Isso é muito engraçado. O meu filho caçula era interessante porque tudo aquilo que estragava de brinquedo, alguma coisa, o meu pai vai resolver. Então ele soltava a pipa e a pipa ficava lá em cima do eucalipto, 10 metros de altura, o papai pega. Então como se o papai conseguisse resolver todas as coisas. Mas o papai estava ali, se não resolvia, dava um jeito, fazia outra pipa, mas isso conta demais, né? E o filho precisa saber, ele me prioriza mais do que reuniões, mais do que trabalho. Eu tenho visto isso hoje na vida de alguns avós. Okay. O avô, quando recebe uma mensagem, vovô, eu te amo, tô com saudade, o avô tá com coragem, ele fala, eu não vou participar da reunião não, eu vou lá ver meu neto. Legal. Mas faça isso como pai. Meu pai até fala disso, uma explicação disso é que é como se fosse a segunda chance, né? Né? Ele tá arrependido, né? Porque outra ele não oportunidade fez com o filho, né? E é como se fosse uma segunda chance com o filho do filho, né? Pois é. E você sabe, agora eu lembrei de uma história, o meu filho caçula, o mais velho ficou ainda o 1º, 2º ano da faculdade em casa e voltava todo dia, depois se mudou para Campinas, mas toda sexta volta para casa. A minha filha ia para São Paulo, para papai, e quando o caçula passou na prova da aeronáutica e ia embora, deu uma taquicardia em mim. Eu perdi mais cabelo naquela data, já não tinha muito. O cabelo caiu mais. Porque eu pensei, puxa, eu poderia ter gasto mais tempo com os meus filhos. Agora tá indo embora. E aí deu um desespero, porque eu poderia... Sabe aquela conversa do Schindler? Falou, puxa, sobrou um relógio, poderia ter salvo mais. Veio a mesma sensação. Eu poderia ter gasto mais tempo com eles. Falado mais de Deus. Imagine sair de madrugada para mostrar o pôr do sol. O nascer do sol, outro dia o pôr do sol, a galinha, a minhoquinha. Eu fiz uma hortaliça no fundo de casa para plantar berinjela, para eles verem o negocinho assim, o milagre
da criação. Deus, dessa sementinha, faz a berinjela desse tamanho, mostrando a grandeza de Deus. Enquanto faz a horta, toda minhoquinha, todo besorrinho tem que parar para ir lá ver. Olha o que eu achei. Então, uma sensação de que Deus está presente aqui e ali em todo momento, né? Agora, uma coisa que eu tenho percebido é como as crianças, os adolescentes estão cada vez menos confiantes, né? Menos confiantes. Eu lembro que na minha adolescência ali, a gente tinha um problema na igreja, né? Que era o negócio do ficar, né? E a gente falava muito, e eu lembro que até os líderes de jovens falavam, quem fica, quando Jesus voltar, fica. E tinha esse negócio do ficar. Por quê? Porque os meninos chegavam nas meninas e queriam beijar as meninas e ficava aquele negócio. E a impressão que eu tenho é que hoje isso não é um tema, por exemplo. Por quê? Porque parece que eu tenho mais tímidos e retraídos e nem para isso parece que não há aquela confiança. Tanto que aí você vai ter, logicamente, um aumento na pornografia e outras coisas que é lá no escondido, no secreto. Mas no social, no fazer, no falar em público, parece que isso diminuiu. Sumiu. Como criar filhos confiantes? Né? Confiantes, assim. Deus é pai. Outro dia eu fui pregar em Santa Catarina, no encontro de homens, e eu só busquei Deus animando os homens. O tempo todo, Deus fala, sou contigo, tem bom ânimo. Deus é animado. E eu peguei que a melhor ferramenta para criar os filhos seria encorajamento. Ok. Vai dar certo, você consegue. Vai dar certo, você consegue. Desde pequenininho. Seja para carregar um copo até a pia, seja para desenvolver um trabalho, seja para aprender a dirigir um carro, aprender a andar de bicicleta, seja o que for, você consegue. Então, o tempo todo uma afirmação. Ouso dizer que Jesus só começou o ministério depois da afirmação do Pai. Este é o meu filho amado. Daí ele começou, então... Dizem, né, alguns teólogos que possivelmente Jesus não teve o barbaracá, o bar mitzvah dele lá. Porque ou José tinha morrido, ou José não se achou na autoridade de fazê-lo porque não era o pai biológico. Mas teve que acontecer. Quando? Quando Deus falou, esse é meu filho amado. Então ele começou. Eu tenho prazer. Eu sou pai para afirmar o meu filho. Se ele está constantemente recebendo essa identidade e destino estão ligados e colados. Identidade e destino, identidade e destino. Por isso que a gente tem a flecha aqui na capa. Identidade e destino. Se ele tem essa identidade, ele está bem. Ele fala, ele se expressa, ele resolve, ele cala quando precisa calar, mas ele se relaciona. Porque se ele tem essa identidade e já tem um destino, ele pode conversar sobre essas coisas, porque isso não o atrapalha. Mas isso aqui é o que enche o coração dele. Esse propósito, esse destino. Com certeza, né? Quem é que vai colocar isso no coração do filho, uma identidade e destino? É o pai. Mas a gente está deixando o filho crescer, a igreja faz, alguém vai fazer de forma errada. Está ali na sua mão. Sim. Construa isso no coração dele. Como é que um homem bomba... como é que esse pessoal contrata homem-bomba? Coloca outdoor aí, precisamos de um homem-bomba entre 30 e 40 anos, que fale 3 línguas, que sabe pilotar um avião, disposto a morrer? Ninguém vai. Agora ele pega desde pequenininho, você é homem-bomba, você vai matar aqueles crentes lá, aquele povo do inferno e tal. Quando o cara chega nos 30 anos, ele fala, eu nasci para isso aqui. Aí ele se enche de bomba e vai, se atira, pega um avião, se atira no prédio, porque ele nasceu para aquele propósito. O crente não faz isso com o coração do filho. Quando muito fala que a verdade, né? Quando muito joga para a igreja. Não é para a igreja, é para Deus. José estava longe do pai, longe da igreja, longe do pastor, longe da professora de escola dominical. Não pisou na bola, porque tinha algo lá construído, algo firme. Tem mais... Quer fazer outra pergunta? Não. Deixa eu embalar uma história aqui que eu lembrei agora. Existe uma pesquisa americana que a gente pode copiar isso para o Brasil, mais ou menos, que 90% dos filhos dos crentes, antes do primeiro ano de faculdade, param de frequentar a igreja. Ok. 90 no primeiro ano. 80% deles abandonam a fé antes do segundo ano.
Então, uma coisa é a igreja, outra coisa é a vida dele com Deus. Tá. É difícil ter vida com Deus sem igreja, né? Mas hoje é que a gente briga muito pelo nosso quadrado, e não é isso que eu tô falando. Tô falando do reino de Deus. O meu filho fica na minha casa há 18 anos, vamos arredondar. Levo ele na escola dominical. Ensino para ele a Arca de Noé. Falo para ele da criação. Mando ele para a faculdade, em 1 ano ele fala: Deus não existe? A igreja está errada, eu estou errado. O que está errado? Vamos pegar a historinha de Moisés? Moisés viveu com a mãe dele quantos anos? A gente não sabe. 5 anos, 8 anos. Em algum momento, Joquebede e Arão levaram esse menino para a princesa. Falou: ó, toque, o filho é seu. E piscou pro menino. O piscadinha é a revelação que eu tive. Piscou pro menino. Falou: lembra do nosso combinado, viu, Moisés? Você é de Deus. Você não é dessa turma, não. E aí Moisés ficou quanto tempo no palácio? 35 anos? 30, pelo menos. O que tinha naquele palácio? Tudo de bom para aprender. De geometria, de línguas, de tudo. De filosofia da época. E de ruim. Sim. De corrupção, de prostituição, de lascívia, idolatria. Tudo de ruim Moisés presenciou, viu. Hebreus 11 diz: pela fé, ele preferiu ser maltratado com o seu povo a usufruir prazeres transitórios do pecado. O que aquele casal fez na vida daquele garoto em 5 anos, em 8 anos, que eu não faço em 20? Então hoje eu ponho a culpa na faculdade. Então eu digo por aí que a faculdade é como um liquidificador e o nosso filho é um mamãozinho maduro. Joga lá, em 1 minuto já era. Eu quero mandar a bola de aço para a faculdade. A faculdade que se cuide, porque o meu filho vai fazer revolução lá de que ele é de Deus. Ele que é um perigo para aquela faculdade. Ele que é um perigo, ele vai quebrar a hélice daquele liquidificador. Resumindo, eu estou fazendo um péssimo trabalho em casa. Então o cristianismo, ele vai ressuscitar quando acordarmos de que a família é a menina dos olhos de Deus. Malaquias 4, os últimos 2 versículos diz, né, que eis que eu vos enviarei Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, as últimas palavras do Primeiro Testamento é família, restauração de família, senão é maldição, antes da volta de Jesus. Lá em Mateus 17, os discípulos perguntam: que história que é essa que os escribas ficam falando que primeiro vem Elias? Ele vem mesmo? Jesus responde: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Outra heresia que eu estou ensinando. Então, restauração da família é restaurar todas as coisas. Quando eu ponho a minha família em ordem, de que ela é apaixonada por Jesus, que tem um Deus que está no céu, você põe, ele põe, todos nós vamos pôr, nós vamos fazer o que na igreja? Festa ao nosso Deus, culto. Mas como eu não faço um bom trabalho, eu trago: pastor, cuida, pastor, faça, pastor, resolva. Se o menino dá errado com 15 anos, essa igreja é ruim, vamos mudar de igreja. Engraçado que quando a gente olha para Israel, a nação de Israel, e naquele período áureo, né, aquele período mais forte de Israel, de Davi e tal, de Salomão, você olha e fala: então a nação Jerusalém, se você olha para isso, o que representa a igreja, né? E a gente pensa que o templo representa a igreja, né? Então a gente pensa assim, tanto que a gente chama a nossa igreja de templo, né? E aí lá dentro do templo tem sacerdotes, a gente chama nossos pastores de sacerdotes, né? Ou por muito tempo o padre, né? É chamado de sacerdote. Mas a pergunta é: onde que um judeu israelita ia semanalmente cultuar? Porque a figura da igreja é esse lugar que a gente vai semanalmente cultuar, aprender a palavra, né? Ser pastoreado, discipulado. Aonde que um judeu ia semanalmente cultuar? Não era no templo. O templo ele ia 2 vezes ao ano. Aonde ele estava toda semana cultuando? Em casa. Ele estava em casa cultuando todo Shabá. E a pergunta é: quem é que fazia o culto? Quem era o líder? Pois é. Cada pai. Então, cada pai era pastor de Israel. O sacerdote representava Cristo, o sacrifício, o cordeiro, aquele que ia, né, pagar pelos nossos pecados. Mas a figura de pastor, discipulador, que ensinava a Bíblia, era cada pai, cada casa, semanalmente, né? Exatamente. Ao redor de uma mesa. Né? Um bom exemplo: como é que uma nação dessa
2000 anos depois, ela ressurge do nada. Isso não existe na história. Não. De manter uma cultura sem nem de 100 país, anos, 200 anos, não, mas ressuscitou uma nação com língua, alimento, costume, toda a cultura judaica, ela permaneceu. Onde? Como que sobreviveu a tantos ataques, tantas guerras? Sobreviveu porque tinha famílias fortes. A base era na família, né? Base era na família, exatamente. Muito bom. Aqui você fala um pouco no Criando Filhos para a Excelência. Muitas das coisas que a gente conversou aqui também estão aqui. Mas um tema que para mim é muito importante hoje é limites. Limites, né? E até a questão da correção, né? Como que você foi aprendendo e meditando mais sobre isso? Como que se deve corrigir um filho? Como é que se deve pôr limites para um filho? Porque a gente tem confundido muito o que é amor, né? E hoje em dia amor parece que é aceitar tudo e deixar tudo, né? Mas o que é pôr limites com essa relação de amor e limites? Ok. Bom, a gente tem esse curso, Criando Filhos para Excelência, o curso está gravado, quem quiser acessar... Então, depois... além do livro, tem um curso. Na verdade, o livro veio do curso. Tá, então, entendi. Tem aí o livro, Criando Filhos para Excelência, muito bom por sinal, mas existe o curso, Criando Filhos para Excelência. E aí você me disse que para minha audiência aqui, todo mundo que se inscrever no curso, você vai dar o livro de presente. Você não esquece, né, negão? É isso mesmo. Então, beleza. Pode entrar, pode já fazer uma propaganda? Pode. Canal Família Cursos. Então, eu vou deixar na descrição aqui. Tá bom. No Instagram, Canal Família Cursos. Tá. Lá na bio tem a forma de você adquirir o curso. Tá. Adquirindo o curso, e pode mandar um e-mail lá, falando que é daqui do Josué, você, do Douglas Gonçalves, você vai ganhar... Pegou o pai aí. Você vai ganhar o livro de presente. Beleza. Então, Canal Família Cursos, e você vai receber o livro, Show. falando que é daqui do Douglas. Tá aqui, então você não vai precisar... Eu não vou nem colocar o link do livro, vou colocar direto do curso. Você se inscrevendo, você ganha o livro. Exatamente. Bom... Limites. Quem ama põe limites. Quando deixa fazer o que quiser, é um desamor. Criança entrega a si mesmo, vem envergonhar a sua mãe. Então hoje estamos criando filhos que, ele que sabe, eu sou bonzinho, sou boazinho, não põe limites. Hebreus, Deus fala que ele corrige porque ama. Ele é Deus e ele corrige. Ele açoita. Tem duas coisas na correção. Uma coisa é correção, outra coisa é punição. Então o que é corrigir? Tá indo na estrada errada, você volta para o trilho. Okay. Punição, você fez a coisa errada, é essa a punição. E existe um período para isso, existe a hora disso, e aí precisa... Você até fala isso no curso, a questão da correção? Exatamente. Legal. Então pode entrar lá no curso que a pessoa vai aprender, porque precisa diferenciar criancice. É um acidente, uma arte, a criança pega a sua lata de óleo lá no armário da cozinha e faz uma estrada pela casa para ela vir com um caminhãozinho depois. Ninguém nunca disse que não. E aquela estrada vai ficar muito melhor com óleo, o caminhãozinho roda melhor. Precisa de orientação. O que mais o filho precisa é orientação, instrução. Então isso eu vou chamar de criancice. Agora eu já vi criança de 3 anos, a mãe dando comida e diz... Não joga no chão. A criança olha para a mãe, enche a mão de comida e joga no chão. Então, sabe, tem gente lá na África que passa fome, não tem o que... Eu nunca entendi esse argumento. E criança na África, assim, a criança nem sabe de África, não sabe de nada, não sabe como é que planta um arroz, nada. Ela precisa entender que aquela voz é autoridade. Desde pequenininho. Se você corrige mais, dá mais instruções, você vai punir menos. Muito menos. Então, como eu não dou limite e não tenho instrução e correção, eu vou punir mais. E é interessante que quando você... por exemplo, quando a gente vai falar de salvação, fala assim, que Jesus, a gente ouve muito essa frase, Jesus é nosso Salvador e Senhor, né? E como que ele nos salva? Sendo o nosso Senhor, né? Então não tem nem como fazer uma separação dessas duas coisas. Ele é o nosso Salvador. Sim, por quê? Porque ele é o nosso Senhor. Porque de quem que ele está me salvando? De mim mesmo, né? Então quando você corrige um filho, pune um filho, você está auxiliando na salvação dessa alma, porque você está ensinando a ele
a vencer a si mesmo, a vencer o seu ímpeto, a vencer a sua vontade. Porque guerras e crimes e estupros e tudo isso que a gente está vendo são de pessoas que não têm a capacidade de vencer a sua própria vontade. E chegam a esses extremos. Não tem um limite. Mas começou com essa mãozada e jogando a comida no chão. Né? Então, assim, como está ligado a amor, né? Amor. Porque hoje o que eu tô... Porque, assim, a gente teve um extremo, com certeza, de pais violentos, de pais que descontaram raiva no filho, né? E isso, a Bíblia vai condenar isso e é pecado. E aí eu percebo a gente dando aquela envergada pro outro lado, que são pais preguiçosos. Porque é trabalhoso. Não é, você vai falar pra criança, não. Ela não fala, então tá bom, pai, perdão, nunca mais farei. Nunca é assim. Ela vai tentar de novo, ela vai tentar de novo. E eu lembro de vezes com a Luísa e com o Davi, de 1h30, ali. Não, insistindo, pede perdão, volta, se arrepende, não, e faz. É trabalhoso. É trabalhoso e demora. E na hora dá a impressão que não tá funcionando. Passado 2, 3 dias você vê que tá funcionando e tal. Então, eu percebo envergando pro outro lado que é uma preguiça e uma preguiça emocional. Por quê? Porque também é emocionalmente, poxa, você brigar, você deixar de castigo, você ver chorando, emocionalmente também é pesado pro pai. Só que a gente não pode economizar nisso, né? Porque você está auxiliando a criança. Acho que, se eu não me engano, Susana Wesley dizia isso. Você está auxiliando na salvação dessa alma, né? Exatamente. Você mencionou isso na pregação lá do nosso encontro, falando da preguiça. Que às vezes o pai trabalha muito de preguiça daquela tarefa que ele precisa fazer em casa. Qual tarefa? De levar os filhos a Deus. Então, trabalha muito. Esse trabalho, eu prego muito por aí, que às vezes o trabalho é a moita de Adão, é onde eu me escondo. Não, mas eu estou trabalhando, trazendo feijão para casa. Seus filhos precisam mais de você do que você falou antes, de telefone, de tênis. Então, precisa muito mais do pai. Tem uma mulher que escreveu um livro, poxa, eu não vou lembrar o nome, precisava até depois pegar o nome desse livro. Porque essa mulher era uma enfermeira e foi trabalhar em um lugar de cuidados paliativos, né? Então, ela trabalhava só com pacientes terminais. Que tinha 2, 3 meses de vida e para cuidar, para não ter dor naqueles últimos meses, né? E aí, o que ela fez? Ela falou, já que eu tô aqui nessa situação, né, com essas pessoas, essa situação, vou fazer uma pesquisa. E ela começou a perguntar para cada um, enquanto fazia o tratamento ali, qual que é o seu maior arrependimento na vida? E aí ela escreveu um livro, tipo assim, os 10 maiores arrependimentos da vida das pessoas. Então ela perguntou para várias pessoas de várias idades. E qual era o número 1? Não ter gasto mais tempo com a minha família. Pensou? E ela tava falando com milionários, falando com pessoas sem dinheiro, falando com pessoas, com homens, com mulheres, entendeu? E no fim, até você ouve isso assim, poxa, eu não deveria ter separado da minha primeira esposa. Você vê, poxa, eu deveria ter trabalhado menos, gastado mais tempo com os meus filhos e tal. E sempre, você não ouve ninguém falando assim, poxa, eu tinha que ter trabalhado mais. Poxa, se eu tivesse ganhado mais R$1.000, sabe? Se eu tivesse ganhado mais, se eu tivesse a segunda lancha, entendeu? Ninguém se arrepende disso. Pois é. Se eu tivesse tido a roda do carro, o aro 16, eu teria. Ninguém se arrepende disso. É sempre relacionado a gente. Família, exatamente. Filhos, né? Que é o maior tesouro. E a palavra já deixou isso pra nós, né? O maior tesouro. Agora, de preguiça, né? Pra quem não ouviu essa pregação, deixa eu só falar uma parábola, porque eu li um livro chamado A Preguiça. E eu até brinco, que era um livro fininho, desse tamanho, assim, que era preguiçoso. E aí lá ele conta uma parábola, porque ele fala das máscaras da preguiça, né? E aí, uma delas é o cansaço. Eu tô muito cansado. Poxa, você tem que brincar com isso. Mas tô muito cansado. Aí ele conta uma parábola, assim, de um pai terminando o serviço, né? Trabalhando lá das 8 às 6, quebrado. Ele chega em casa, ele entra no apartamento, assim, parece um moribundo, né? Colher e tal, cansado. Aí ele se esparrama no sofá e ele fala, meu amor, tô muito cansado. Nossa, tô quebrado. Tô destruído. E aí a esposa vem, né? Pega, tu quer alguma coisa? Tal, pega uma água pra ele. Aí ele fala, filho, pega o controle ali pro pai. Ele pega o controle, liga lá no esporte e tal. E tá ali, né? E aí a mãe fala, não atrapalha seu pai, deixa o seu pai dar uma descansada, né? Tal. E aí, de repente, toca o celular dele. Aí ele pega. Quem que é?
uns amigos da igreja, falando, conseguimos marcar o society pra gente jogar bola. Vai ser aqui 9 da noite, você consegue? E dá um pulo do sofá. Na hora. E aí ele brinca assim, e vem uma energia talvez de outro planeta, nós não sabemos esse mistério, e enche aquele homem. E ele tem energia, e aí ele se levanta e fala, amor, os caras conseguiram marcar o society, cadê minha chuteira? Ele pega a chuteira, pega os shorts, pega as coisas e tal, e arruma sua malinha, e vai correr por 2 horas, muitas vezes das 9 às 11. E aí o autor escreve assim, ó, próxima vez que você pensar, estou muito cansado, pergunte a si mesmo, cansado para o quê? Exatamente. Questão da prioridade que falamos lá atrás. E geralmente é cansado para cuidar da nossa família. Exatamente. Nós vamos errar na coisa principal. Na coisa principal a gente está errando. Sabe o versículo que eu fico... O coração é Jesus falando no final do seu ministério, né? Pai, daqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Tá vendo? E quem é que o Senhor nos deu, né? Com maior clareza, assim, hoje aqui nessa mesa, quem a gente pode falar? Senhor me deu. De primeira mão, né? Valéria, Luísa e Davi. Que é a certeza, Senhor me deu, né? Exatamente. Será que a gente vai conseguir chegar diante do Senhor e falar, Pai, dos que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, né? Exatamente. O meu coração precisa ter um clique, né? Essa questão da prioridade que você falou lá atrás. Então, eu vou gastar minha vida em quê? Pessoas veem sucesso em tantas coisas, né? Ministerial, bens materiais. Eu decidi lá atrás que o meu sucesso seria a família. Então, até aqui eu tô com muito sucesso, graças a Deus. A família tá bem, que assim permaneça. Mas não é barato. Meus filhos, quando a gente ia festinha de aniversário, e aquela correria, tirava o tênis, pula-pula, aí dava tantas lá, chamava as crianças, daqui 5 minutos nós vamos embora. Então dá um tempo para ele curtir ali o finalzinho, como se fosse a final de um campeonato, tá pênaltis no final. Meu bem, o almoço tá pronto, desliga, vem almoçar. Você fala, 2 minutinhos. Então, filho, venha cá. Preparava ele para obediência. Tá. Daqui 5 minutinhos nós vamos embora. Beleza. Dava um período lá, 4 minutos, 8 minutos. Filho, pega os tênis, nós vamos embora. As 3 crianças. Tchau, 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 tchau. Pegava o tênis. Os pais olhavam. Que sorte que você tem. De ter filhos obedientes. Você tem 3 filhos obedientes. Sorte? Custou caro. Tá custando caro. Lágrimas, sangue e suor. Tá valendo a pena, mas custou caro. E é a minha maior alegria hoje. Sempre foi e acho que talvez sempre será de ter esses filhos obedientes. Você está falando do livro? Tem um livro, acho que foi a Impacto que lançou há muito tempo atrás, A um Passo da Eternidade, se eu não me engano pelo nome, e também entrevista com muitas pessoas. E o autor usa a mesma frase. Nenhum deles diz, eu poderia ter gasto mais tempo no escritório. Eu poderia ter trabalhado um pouco mais. Pelo contrário. E nem precisa estar a um passo da morte, não. Não. Pega qualquer pessoa aí, já com uma certa idade, e aí? Errei lá. Eu poderia ter gasto mais tempo com a esposa e com os filhos. E os filhos querem isso. E você tocou num ponto muito central aí, que os jovens hoje não sabem muito se relacionar. Cristianismo é relacionamento. Puro relacionamento. O Novo Testamento todinho tem um autor central lá, uma figura importante que é o próximo. Ô bichinho chato esse próximo, é o irmão caçula, assim, é tudo para ele, primeiro para ele. Então, nós estamos no cristianismo para ajudar o outro, para abençoar o outro. É o tal do próximo. E daí eu preciso aprender a me relacionar. Agora, nem conversar sabem. Nem sabem que o celular dá para fazer ligação e conversar com a pessoa. Uau, sério? Me mostra aqui. Dá para conversar com a pessoa. O tutorial. Então, exatamente isso daí. Muito bom. Ele fala assim até que essa geração não atende mais o celular, né? Você liga pra pessoa, não atende. Não atende. Que ela não atende, ela desliga e fala, manda uma mensagem, ui. E aí, até esses dias eu vi alguém falando dessa questão, quando saiu acelerar o áudio, né? WhatsApp, você pode ouvir em 2.0, né? E aí alguém disse assim, se você não tem paciência de ouvir pessoas, você não vai ter paciência de ouvir a Deus. Exatamente.
Não tem paciência de ouvir a Deus. Ou que Deus fale em ponto 4, né? Porque eu não tenho tempo. E Deus acho que entende que eu sou culpado. Deus não é menino de recados, né? Você estava dizendo de não, fizeram uma pesquisa com pessoas de presídio. Por que você está aqui? Muitas das respostas meu pai nunca me disse não. Que é a questão do limite. Meu pai nunca me disse não. E aí ele deixou esse carrasco interior faz aqui, o que né? quer, entrega a si mesmo, né? Juízes é um exemplo disso, né? E cada um fazia o que era reto aos próprios olhos. E a gente está chegando nesse pé agora. Faz o que quer, meu corpo, minhas regras, não sei o que, um monte de coisa. Ué, mas nós estamos em sociedade, então eu não faço o que eu quero. Não. Eu não posso ir lá Ninguém e pode pegar fazer. o seu carro com a roda 16 e levar embora. Eu tenho que respeitar limites. Então, aonde que a criança vai aprender isso? É dentro de casa, limites. Limite de como fala, de como trata, da hora de brincar, da hora de comer, o que comer, quanto comer. Então, a gente tem que pôr limites o tempo todo. Limite é segurança. Limite gera segurança, gera confiança. Quando a gente ia numa chácara, os filhos pequenininhos, eles já vinham, olhavam para mim. Tipo olhando, aonde que é o limite? Até onde pode ir? Até lá pode ir. Beleza. Ali ele tá seguro. Ali não tem bicho papão, não tem o homem do saco. Não invente isso pros seus filhos não, viu? Sim. Mas ali não tem os dragões. Pode brincar. E qualquer coisa, meu pai tá aqui. Fora. Fora corre risco. É uma estrada. Uma estrada que tem corrimão, tem a linha pontilhada, se você pode ultrapassar ou não, plaquinha, 100 por hora. Limites geram segurança. Muito bom. Seu filho precisa de limite. Olha, você que está aqui com a gente, deixa eu te falar uma coisa. Essa é uma das maiores missões que Deus vai confiar a você ou te confiou, né? Pai, mãe que está aqui nos ouvindo e futuros pais e futuras mães que estão aqui nos ouvindo, nós precisamos dar uma resposta ao Senhor em relação a isso. Tem como ouvir um papo como esse, uma conversa como essa e ficar alheio a tudo isso. Primeiro, você precisa voltar para casa e tomar decisões, entendeu? Mas também a gente queria ser suporte para te equipar a isso, porque muitos de nós não tiveram esse ensino em casa, não tiveram esses pais fazendo isso de forma tão intencional. Então, chegou a hora de você fazer isso, né? Não é o lugar aqui de lamentar, poxa, eu queria ter pais melhores. É hora de tomar responsabilidade e ser esses pais, né? Então, eu queria incentivar muito você a fazer um investimento, fazer um curso como esse e ler um livro como esse, talvez até antes de ter filhos, para que você possa já entrar completamente consciente do que Deus quer para você. Mas o principal desse papo, resumindo, você precisa colocar uma prioridade na sua vida. Né? A prioridade das prioridades, claro que é o Senhor, é sua devoção, é o seu tempo com Ele, é amá-lo de todo o seu coração, mas se existe uma missão dada por Ele, é de amar o nosso próximo. E quem é que está mais próximo dos próximos da sua vida? Sua esposa e seus filhos, seu marido e seus filhos. Então, essa é a nossa missão. E que você possa fazer isso com zelo, criando filhos aí para excelência. Exatamente. Obrigado, Clésio. Imagine. Obrigado por esse testemunho, obrigado por essa vida empenhada nisso e obrigado por estar compartilhando agora isso. Só aproveitando suas palavras finais aí de um renovo que precisa acontecer dentro. Deuteronômio 6, que todo mundo conhece, que fala para inculcar no coração do filho, andando, caminhando. Num umbrais da porta. Lá no início, ele fala para que te suceda bem, então ele fala, tu, teu filho e o filho do teu filho, gerações, vão obedecer aos mandamentos. Depois ele começa no versículo 4, ouve Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro. E daí a minha invenção, e daí tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, ao deitar, ao levantar, etc. Tá bom. Antes de querer inculcar, tem que estar no meu coração. Sim. O quê? Pode ser todas as palavras de Moisés ou pode ser aquele único versículo, porque Jesus resumiu o Primeiro Testamento nesse versículo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Filho, aprende observando. Bom. Então, se o pai tem um discurso, mas tem aquela prática, ele aprende a prática.
ele não aprende o discurso. Eu inventei uma frase que os filhos nos gravam com uma câmera quebrada. Ela só grava a imagem, não grava o áudio. Eita. Então, o meu sermão não funciona. A minha prática funciona. Aquilo ele copia. Contemplação. Exatamente. Obrigado, Clésio. Deus te abençoe muito. Eu que agradeço. Que muitas pessoas sejam alcançadas por esse livro e pelos próximos que estão vindo aí. Tá bom. O livro para adquirir pode entrar no Mercado Livre ou pode mandar um e-mail direto para mim. Clesiopena. @gmail. Beleza, a gente vai deixar o link aqui na descrição para você poder pedir aí, mas eu queria incentivar muito você a fazer o curso acompanhando junto com o livro. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.